Fala pessoal, aqui é o professor Thiago do FMG. Hoje eu tive que vir aqui no meu laboratório resolver alguns problemas de uma placa que eu estou desenvolvendo. E eu vou aproveitar para a gente falar um pouco sobre optoacopladores. Eu acho que tem algumas coisas interessantes que a gente pode discutir, então vem comigo. Bom galera, os optoacopladores são circuitos eletrônicos, né? São circuitos integrados normalmente, que a gente utiliza para transportar uma informação de uma parte do circuito a outra com isolamento galvânico, beleza? Existem vários tipos de optoacopladores no mercado. Normalmente, o seu circuito de entrada, né, vamos chamar de primário, né, não é um transformador, mas vamos chamar de primário, é feito com um LED. Então você vai passar corrente por um LED, esse LED vai brilhar, né, e dentro do CI ele vai se acoplar a um outro dispositivo no seu secundário, na sua saída, né? E esse secundário pode ser feito com triac, com tiristor, com transistor, né? Tem várias formas de você implementar esse optoacoplador. Este exemplo de hoje, que eu estou desenvolvendo aqui, eu utilizo um optoacoplador com saída em transistor, que no caso é o CI 6N136, é um CI até obsoleto. Obviamente, nosso mercado não tem uma vasta gama de opções de componentes, né? O mais interessante seria comprar lá de fora, mas no nosso projeto não tinha esse tempo, beleza? Então esse circuito que eu estou mostrando para vocês aí, ele recebe uma corrente no seu LED de entrada, né? Em função da intensidade da corrente nesse LED, ele vai acionar o transistor, né? E você vai ter que ajustar a resistência de coletor, né? A resistência de pull-up da saída desse optoacoplador para poder fazer com que o sinal seja transmitido. Normalmente a gente pensa em transmitir sinais digitais, né? Mas o optoacoplador também pode ser utilizado para transportar informações analógicas e com isso a gente pode construir, por exemplo, uma malha de realimentação de fonte chaveada, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo, que eu estou devendo para vocês há muito tempo, né? Mas eu vou fazer daqui a pouco. Bom, para setar esse cara, a gente precisa definir algumas coisas. Primeiro, qual que é a intensidade da corrente no LED. Isso vai definir qual que é a intensidade da corrente de coletor no secundário. E você precisa utilizar as curvas do datasheet do optoacoplador para verificar quanto que é essa intensidade. E setar essa resistência de forma que quando você tiver um nível lógico alto no seu LED, isso vai fazer com que você tenha um nível lógico baixo na saída do seu optoacoplador. Eu montei esse circuito aqui nesse protoboard só para ficar mais fácil. Vocês podem ver aqui na entrada é o resistor que limita a corrente no LED, então o LED está aqui nesse primário. E aqui na saída eu tenho um capacitor de acoplamento e um resistor aqui de pull-up ligado ao transistor da secundária. Esse segundo resistor aqui é só porque eu precisava de um ponto para ligar a garra de jacaré. Beleza? Parece muito simples, né? Mas tem algumas coisas que o pessoal ignora na hora de projetar esse circuito. E o datasheet também não é muito amigável, dependendo do componente, para nos auxiliar nisso, que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui eu tenho o meu sinal de entrada, vocês podem ver que é um sinal quadrado de 0 a 5 volts. No caso aqui eu tenho 62 kHz, né, que é particular do projeto que eu estou desenvolvendo. E eu vou ligar agora a fonte do secundário para você ver como é que fica a tensão de saída. Olha lá. Vocês podem ver que o sinal de saída não é quadrado. E o motivo disso é que existem outros elementos internos ou parasitas no nosso optoacoplador que alguns datasheets até ajudam a gente a decifrar isso, mas outros não. Normalmente a gente modela a saída do nosso optoacoplador não só como um transistor, né, que vai ser comutado pelo comando do LED, mas também eu tenho uma capacitância parasita da saída do meu optoacoplador para o terra, né? O terra do secundário, quero dizer. Isso faz com que, na hora que eu abra o meu transistor, ou seja, que eu tenha um nível lógico baixo, como vocês podem ver aqui, né? Nível lógico baixo no meu LED, eu tenha uma carga de capacitor, né? Como vocês podem ver, ou seja, uma resposta de circuito RC no meu secundário. E aí, dependendo do valor da resistência de pull-up que eu usei e da capacitância de saída do optoacoplador, esse tempo pode ser alto ou baixo, beleza? Já quando eu tenho nível lógico alto no meu LED, aí sim o meu transistor vai operar como uma chave. Então ele vai ter um decaimento, né, provocado pela elevação da corrente de coletor, e aí a tensão vai ficar próximo de zero, né? A questão é que dependendo da corrente que eu tenho no LED, né, esse decaimento, quando eu estou em nível lógico alto, ele não tem muito como contornar. Né, porque dependendo do valor da tensão no secundário, isso vai me obrigar a ter um determinado nível de resistência, né, para poder fazer com que esse decaimento seja suficiente para eu ter um nível lógico baixo na saída. E aí a combinação dessa resistência com a capacitância de saída pode fazer com que esse tempo de decaimento seja fixo, eu não tenha muito o que fazer para mudá-lo, né? E ao mesmo tempo, na hora que eu tenho esse desligamento do meu transistor,
esse circuito RC também fica meio que limitado à tensão do meu circuito, a resistência de pull-up que eu sou obrigado a colocar para poder ter a transição adequada, e aí a forma de onda da tensão na saída do optoacoplador pode ficar não tão quadrada como eu estou mostrando aqui para vocês, e às vezes isso vai impactar no duty cycle, vai impactar na forma de onda que o seu circuito que vai receber essa informação percebe, né? No meu caso específico aqui, isso me gera um problema, porque eu gostaria de ter uma onda no secundário que fosse uma onda quadrada de 50% de ciclo de trabalho, mas esses atrasos fazem com que esse ciclo de trabalho percebido pelo meu circuito que vem depois, no caso um gate driver, né, para acionar uma meia ponte, seja um pouco diferente, né? Infelizmente, as opções que você pode ter às vezes para resolver isso são limitadas. Por exemplo, se eu quiser afetar este tempo, esse decaimento, uma coisa que eu posso fazer é aumentar a corrente no primário, ou seja, aumentar a corrente no LED. Isso vai fazer com que a corrente de coletor seja maior e o tempo de eu sair do corte para a saturação do meu transistor vai diminuir. Então esse tempo aqui eu consigo mexer. Esse outro tempo aqui, infelizmente, ele é limitado pela resistência de pull-up e do capacitor de saída, né? Como a resistência de pull-up ela é determinada pela diferença de tensão que eu preciso aqui e pela corrente na saída do meu optoacoplador, né? Esse tempo, infelizmente, ele é dado, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu não consigo melhorar muito essa condição, né? Porque eu não posso aumentar demais a corrente no LED, que faria com que a resistência de pull-up pudesse ser diminuída, porque senão eu vou acabar exigindo muita corrente do meu circuito gerador de pulso, né? Então, infelizmente, eu fico preso com esse sinal, que não é um sinal muito bonito, né? Mas é o que eu consigo fazer. Então, isso é uma coisa importante, né? Essa capacitância de saída do optoacoplador, ela deve ser levada em consideração. No caso, nem todos os datasheets fornecem essa capacitância. Se você tiver a oportunidade de fazer um ensaio, igual eu estou fazendo aqui, você consegue medir essa capacitância a partir do tempo de subida aqui, né? Isso, e no final das contas, você não pode ignorar isso, porque se você pegar um optoacoplador desse, não levar em consideração esses tempos de subida, né, que você tem em função dessa interação da resistência de pull-up com a capacitância, às vezes você vai querer utilizar esse cara com um sinal com uma frequência muito mais alta e ele simplesmente não vai funcionar. Quer ver? Eu vou subir a frequência aqui para 100 kHz e vocês já podem ver que os tempos agora de subida e descida começam a ficar mais significativos. Se eu subir essa frequência ainda mais, vamos botar, por exemplo, 200 kHz, vocês podem ver que na subida eu já não consigo chegar numa tensão muito elevada. E isso, obviamente, vai afetar o desempenho desse circuito, beleza? Então, isso tem que tomar muito cuidado para esse projeto ser bem feito, senão ele pode não funcionar adequadamente. Então é isso, gente. Eu só queria trazer esse detalhamento sobre optoacopladores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo, ajuda demais na divulgação do nosso canal, para a gente atingir o maior número de pessoas possível. Deixem seus comentários sobre quais outros assuntos que vocês acham interessantes para eu cobrir aqui no canal, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre saberem quando eu posto novos vídeos. Fiquem de olho aqui no canal Eletrônica Geral. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.